Caríssimos amigos, bem-vindos de novo ao nosso canal. Hoje trazemos um tema incendiário que está a chocar Portugal e não só. Nos últimos dias, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva proferiu declarações inacreditáveis sobre a independência do Brasil, ao ponto de insinuar que o verdadeiro dia da independência do Brasil foi aquele em que expulsaram o último português do território, querendo até alterar a data oficial das comemorações. Eu fico imaginando o que a gente não poderia ser se a gente acreditasse um pouco no Brasil. Acontece que durante muito tempo não se quis levar muito a sério o Brasil. Nós fomos o último país a acabar com a escravidão. Nós fomos o último país a fazer a independência e tem duas independências. Tem a independência que foi o grito do imperador, que a gente nem sabe se deu o grito mesmo, mas está lá dentro que foi o grito, tem uma fotografia, uns cavalos. Aquele cara que está no carro de boi naquela foto, acho que sou eu aquele cara, na outra encarnação. Pois bem, mas nós tivemos a verdadeira independência do Brasil, sabe, que foi o resultado final da expulsão dos últimos portugueses, que foi o 2 de julho em Salvador, na Bahia, onde ali houve luta e houve mulheres heroínas. Muitas mulheres que lutaram para garantir a independência. Eu agora vou tentar transformar os 2 dias em ato oficial da independência. E mais ainda, Luiz, nós vamos ter que recontar a história desse país, porque nós temos que saber o que representou os malês na Bahia, nós temos que saber o que representou a balaiada no Pará, nós temos que tentar mostrar as lutas nesse país que foram feitas pela independência. Essas palavras insultuosas são um ataque direto à nossa história e merecem uma resposta à altura. Estamos muito curiosos para ouvir a reação das nossas figuras de Estado. Onde anda a voz de Marcelo Rebelo de Sousa perante este ultraje? E Augusto Santos Silva, que anda nas bocas do mundo, talvez de olho em Belém dirá algo. E os partidos do costume, PS, PCP, Bloco de Esquerda continuarão calados. É caso para perguntar, vão passar pano a estas tiradas ridículas do bandido da América do Sul? Lula da Silva porta-se como se fosse dono da verdade histórica, mas lugar de ladrão é na prisão, não no Palácio do Planalto nem em palanques internacionais a despejar falsidades. Vamos por partes e pela linha do tempo dos acontecimentos, desmascarando as mentiras e apontando a hipocrisia, com uma crítica feroz e fundamentada. Tudo começou com Lula da Silva a aproveitar um palanque para reescrever a história ao seu gosto. Num evento em Salvador, Bahia, Lula afirmou que a independência do Brasil só ficou consolidada quando em 2 de julho de 1823, os portugueses foram definitivamente expulsos do Brasil. Disse mesmo, com todas as letras, que essa foi a verdadeira independência do Brasil, diminuindo o valor do célebre 7 de setembro de 1822. Basicamente para Lula, o que importa é ter corrido com o último português, uma retórica revanchista e ingrata, que pinta os portugueses apenas como ocupantes a serem expulsos. Esta declaração é indigna de um chefe de Estado que se diz amigo de Portugal. É um insulto histórico e gratuito, claramente feito para agradar a alas mais radicais no Brasil que propagam a ideia falsa de que Portugal roubou o Brasil. Lula ignora convenientemente que durante séculos Brasil e Portugal foram um só país, uma só coroa, e que os portugueses levaram cultura, língua, infraestruturas e muito do que hoje forma a identidade brasileira. Mas em vez de celebrar os laços profundos entre as nossas nações, Lula prefere alimentar um ressentimento ultrapassado, como se os portugueses de hoje tivessem culpa do que quer que seja. É o típico populismo de quem precisa de arranjar um inimigo externo para desviar atenções dos problemas internos. E pior, fala em mudar datas históricas, interferindo num sentimento nacional apenas para reforçar uma narrativa divisionista. Que afronta! Enquanto Lula deturpa a história e ofende Portugal, o que fez o Presidente da República Portuguesa? Recordemos, há poucos meses, Marcelo Rebelo de Sousa condecorou Lula da Silva com honras e medalhas da nação portuguesa, na sua visita a Lisboa. E não satisfeito, Marcelo decidiu agraciar também a primeira-dama brasileira, Rosângela da Silva, a Janja, com uma condecoração. Perguntamos, o que fez Janja pelo povo português para merecer tal honra? Absolutamente nada. Marcelo comportou-se como um fã deslumbrado, distribuindo medalhas a torto e a direito, numa bajulação que hoje nos envergonha profundamente. Janja foi condecorada pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Gran Cruz da Ordem Infante Dom Henrique. A homenagem é entregue a quem presta serviços relevantes a Portugal. Ana Paula Henkel, me ajuda. Quais foram os serviços relevantes da primeira-dama Janja que ela prestou a Portugal e a gente não ficou sabendo por aqui? Não ficamos sabendo. Eu não sei se a gente tem o áudio desse vídeo, mas ele, quando coloca a faixa nela, ela fala assim: tô bonita?
tô bonita? E aí ele responde assim, tá bonita. Nós somos, né, viramos um anão diplomático em todos os sentidos. Até com essa primeira dama, o Augusto escreveu dois artigos, né, sobre as primeiras damas do Brasil, e olha, essa vai entrar sem a menor sombra de dúvidas na lista das piores. Como se porta, como ela fala, como ela se veste. Eu acho que o estilista dela, aqui uma opinião feminina, o estilista dela não deve ser amigo, porque é um modelito pior do que o outro, não tem estilo, não tem classe, e olha, uma pena, né? Mas viramos um anão diplomático, né? Pária, anão diplomático em todos os sentidos, com o presidente, com a primeira-dama, com ministros que batem cabeça, eles não sabem o que eles falam entre eles, com o presidente. É por isso que eles têm que ficar falando de Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro o tempo todo, trazendo o 8 de janeiro e o golpe, e o movimento golpista, porque eles não têm nada. Além de não ter agenda nenhuma para o Brasil, aliás, agenda eles têm uma agenda de absoluto retrocesso. Além disso, eles também não têm aquela imagem de uma nação séria, nenhuma. É caso para dizer que Marcelo ficou com as mãos sujas ao pôr condecorações ao peito de quem não devia. Nas redes sociais já se faz sentir a revolta popular. No tempo em que Roma imperava, os ladrões nas cruzes se penduravam. Hoje, no século das luzes, do peito dos ladrões pendem cruzes. Este desabafo, que se tornou viral, resume bem a ironia dos nossos tempos. Em vez de ladrões pendurados na cruz, vemos cruzes, medalhas, penduradas no peito de ladrões. Ou seja, aqueles que saqueiam e enganam o povo acabam homenageados com ordens honoríficas ao peito. Que vergonha, Marcelo! Está a colocar no mesmo patamar heróis de verdade e gente com um passado de corrupção e banditismo. Os portugueses de bem sentem indignação e traição. Enquanto Lula nos insulta, Marcelo mantém-se brando e afável com ele. Será que agora, depois destas declarações absurdas de Lula, Marcelo vai finalmente defender a honra de Portugal? Ou vai fingir que não ouviu nada, engolindo mais este sapo por diplomacia? A omissão também fala alto. Se o nosso presidente nada disser, estará a falhar redondamente com o seu dever de defender o país e a nossa história. Vamos desmontar a grande mentira que Lula e a esquerdalha brasileira andam a empurrar nas escolas há anos, a ideia de que Portugal roubou o ouro do Brasil e que tudo o que fizemos lá foi explorar e pilhar. Nada mais falso. É preciso lembrar, porque Lula claramente não sabe, ou finge não saber, que a independência do Brasil não foi de graça. Em 1825, Portugal só reconheceu oficialmente a independência brasileira depois de um acordo. O Brasil teve de pagar 2 milhões de libras esterlinas a Portugal, dinheiro esse que o Brasil nem tinha em caixa e teve de pedir emprestado aos bancos ingleses. Ou seja, quem pagou a quem? O Brasil é que pagou para se separar de Portugal, e ficou décadas a saldar essa dívida. Essa é a verdade histórica que não contam nos manuais brasileiros. Além disso, no tempo colonial, não havia Brasil a ser roubado por Portugal, era tudo um só reino. O ouro extraído de Minas Gerais financiou a própria administração e desenvolvimento de partes do território, enriqueceu coroas e elites locais também, e foi usado para pagar dívidas do Império, inclusive investimentos que beneficiaram o Brasil colonial. Claro que houve exploração, como em toda a colonização, mas retratar Portugal como um bando de ladrões estrangeiros é uma simplificação ignorante e mal intencionada. Lula e seus acólitos preferem este discurso fácil para incutir um ressentimento nacionalista contra Portugal. É uma manobra para desviar a atenção dos escândalos de corrupção e da má gestão que o seu partido, o PT, protagonizou no Brasil moderno. Convenientemente, tenta-se culpar um inimigo histórico externo pelos males, em vez de assumir a responsabilidade. Mas os brasileiros mais cultos e informados sabem separar mito da realidade, eles leem a história e reconhecem a enorme contribuição que Portugal deu para a construção do Brasil enquanto nação, da língua à arquitetura, da religião à própria unidade territorial. Não roubamos nada que já não fizesse parte do nosso próprio reino. E certamente não roubamos mais do que aquilo que a classe política corrupta brasileira já roubou do seu próprio povo nos últimos anos. Aliás, arrisco dizer que o Zé da Picanha, apelido bem dado a Lula, que prometeu churrasco a todos e saiu melhor que a encomenda, já desviou mais recursos através dos esquemas do que todo o ouro que partiu para Lisboa no período colonial. Os bilhões do Petrolão, do Mensalão e de outras falcatruas falam por si, isso sim empobreceu o Brasil. As consequências desse tipo de liderança e narrativa estão à vista. Lula da Silva e o seu partido arruinaram o Brasil ao longo dos anos em que estiveram no poder, ao ponto de hoje milhões de brasileiros viverem na miséria e sem perspectivas. Os cidadãos de bem, trabalhadores,
assistem a um país entregue à corrupção endémica, à criminalidade crescente e a uma ideologia divisiva. Não admira que tantos brasileiros optem por emigrar, inclusive para Portugal, fugindo da insegurança e da falta de oportunidade aberta com países governados por líderes que deturpam a história, que elogiam ditadores e atacam aliados democráticos. Lula está de mãos dadas com regimes totalitários na América Latina, e ele próprio mostra tendências autoritárias camufladas de falsa cordialidade. Esta gente não é de confiança. Não podemos assinar de cruz acordos que venham a ser aproveitados por quem não respeita valores básicos de verdade e integridade. Portugal e a Europa devem manter reservas e olhos bem abertos. Mas à esperança, os brasileiros de bem estão conscientes desta farsa. Muitos já demonstram publicamente vergonha das atitudes do seu presidente. Por detrás do circo mediático, Lula sabe que não tem a unanimidade que finge ter, a metade do país que não votou nele, e mesmo muitos que votaram, está decepcionado ao vê-lo preocupado em reescrever o passado em vez de resolver os problemas do presente. O Brasil é grande demais para ficar refém de um populista rancoroso. Mais cedo ou mais tarde, a verdade prevalecerá e aquela grande nação terá novamente um líder à altura da sua gente. Nós, portugueses, torcemos por isso, queremos um Brasil próspero, amigo e aliado, não um Brasil iludido por ideologias mesquinhas. Em resumo, o presidente Lula da Silva ultrapassou todos os limites ao insultar Portugal e a nossa história, e esperamos uma resposta firme das autoridades portuguesas. Marcelo Rebelo de Sousa não pode ficar quieto nem continuar a passar panos quentes, a honra de Portugal exige um posicionamento claro contra esta narrativa falsa e ofensiva. Não se trata de um assunto menor, milhares de portugueses residem no Brasil, bem como centenas de milhares de brasileiros vivem em Portugal, construindo juntos futuros melhores. Não podemos permitir que mentiras históricas semeiem discórdia entre povos irmãos. Aqui no canal, não temos medo de chamar os bois pelos nomes, vergonha para Lula pelas suas palavras e vergonha para Marcelo pelas suas condecorações injustificadas. A história não perdoa os cobardes nem os bajuladores. Está na hora de levantar a voz pela verdade e pela dignidade de Portugal. Se gostou deste vídeo, partilhe e meta like para ajudar o canal a divulgar este e outros conteúdos. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder as nossas atualizações.